Bom, e hoje aqui no nosso Jornal da Manhã da Jovem Pan Presidente Prudente, está aqui comigo nos estúdios da Jovem Pan, Marcos Carmanhães. Bom dia, Marcos. Bom dia, Ricardo Veiga. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Bom dia, e hoje a gente trazendo uma convidada especial, direto de Paris, é a Diva Pavesi, ela que é presidente da Divina Academia de Artes, Letras e Cultura Francesa e curadora do Louvre. Seja muito bem-vinda, Diva. Bom dia. Bom dia, Jovem Pan, Presidente Prudente. Bom dia, me permita quebrar o protocolo, queridíssimo Ricardo Veiga e o nosso amado Marcos. É um prazer imenso, uma honra poder partilhar e compartilhar esse grande momento. Saudações. É isso, Diva. É uma alegria também recíproca, em especial porque o assunto que nos traz a esse encontro inusitado, né? Estarmos falando direto com a Diva Pavesi, lá da França, lá de Paris, e o motivo que nos traz a esse encontro é muito especial. Nós vamos falar de uma pessoa muito especial. Mas antes de falarmos dessa pessoa, que para mim tem um significado assim, uma saudade imensa, mas uma saudade feliz, porque foi uma pessoa fantástica. Nós vamos falar aqui do Adão Francisco dos Santos, um pintor que se destacou, sempre muito constante na sua obra. Mas antes, Diva, gostaria que você colocasse aí para o ouvinte da Jovem Pan o que é a Divina Academia. É um prazer imenso estar aqui compartilhando esse grande momento, onde abordaríamos a importância das artes plásticas, falando desse grande artista, daqui a pouquinho vamos falar dele. E para falar um pouquinho da Divine, vou falar 30 segundos sobre a minha pessoa. Sou jornalista formada pela Fundação Casper Libero em 1986 e decidi fazer uma carreira internacional, chegando em Portugal 14 de abril de 87, para ser professora assistente da cadeira de rádio e televisão de Portugal. Vivi 5 anos em Portugal, apresentadora de televisão, com um programa de rádio, porque o meu bichinho é o rádio, tudo começou com rádio, depois que foi para a televisão. E vivi 5 anos em Portugal. A partir daí eu me casei com um empresário francês e vim viver em Paris. Em 1995, meu marido me disse, queremos fazer um filho. Eu não conseguia. Ele disse, mas nós vamos criar uma filha. Disse, mas como vamos criar uma filha? Vamos adotar? Não, você vai criar, você vai dar à luz a uma filha. Eu disse, como vou fazer isso? Ele disse, vai se chamar Divine. E a Divine vai ser um instrumento da promoção das artes, das ciências, das letras, da cultura, do social, do empresarial brasileiro na França. Então, eu criei a Divine Academy no dia 25 de outubro de 1996. A partir daí, ela se tornou verdadeiramente a maior bandeira da promoção, do respeito, da admiração. E eu diria até que é minha missão, uma missão cósmica, que é de verdadeiramente privilegiar, de promover, de encorajar, de defender e difundir as artes, ciências, letras e cultura brasileira. A Divina Academia é uma instituição laica, sem fins lucrativos, que promove os grandes seres humanos de luz, e não só do Brasil, do mundo inteiro. Mas é evidente, como sou brasileira e estou francesa, claro que eu privilegio sempre, cada ano, a promoção das artes, a promoção dos empresários, a promoção dos grandes artistas, dos grandes escritores, enfim, de grandes instituições e que têm os seus feitos acadêmicos e humanitários respeitados, e então a Divina está aqui para outorgar as grandes insígnias pelos relevantes serviços prestados à humanidade. Isso é a Divine, é um farol, é uma anja negra
que está hoje em Paris, mas que sendo representada por mais de 3.000 membros no mundo inteiro. Então, nós estamos sempre voando, trabalhando para promover a paz e para promover o que há de mais belo que o ser humano tem, que eu acho que é a sua dignidade através do seu trabalho. É isso que é a Divina Academia. Maravilha, Diva. E dentro desse trabalho, né, você destacou aí um outro brasileiro, né, dentre vários, que eu estive visitando lá o site da Divine, e tem vários brasileiros lá, Martim da Vila, Milton Nascimento, enfim. Mas você destacou... Grandes personalidades das artes, ciências, letras e cultura do Brasil e do mundo. Para destacar rapidamente, nós temos José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, Camille Claudel, uma grande escultora francesa, Cícero Dias, um grande artista plástico, professor Dr. Ivo Pitangui, Elis Regina, Charles Navoura, e temos a nossa presidente de honra vitalícia, a senhora Nélida Pinon. E é claro, aí tem grandes estrelas, Elza Soares, Milton Nascimento, Milton Gonçalves, Martim da Vila, Altair Veloso, Daniela Merkel, Ângela Maria, Calbi Peixoto, Zezé Mota, Helena Pittman, enfim, grandes nomes do Brasil, mas também grandes nomes do mundo inteiro. Só para registrar, viu, Diva? Tenho uma filha, tenho 3 filhos e uma filha chamada Elis Regina, em homenagem à minha preferida, a Pimentinha, né? Mas você destacou aí agora com uma exposição que acontece, né, no Carrossel do Louvre. Gostaria que você explicasse o que é o Carrossel do Louvre, que a Divina Academia está fazendo para um martinopolense, em memória, pessoa que eu conheci por mais de 20 anos, seu Adão Francisco dos Santos. Você dizer um pouco de como funciona essa homenagem. Vocês, inclusive, foi ainda em vida, ele recebeu, eu estive lá fazendo a reportagem sobre isso, ele recebeu uma medalha, né, de embaixador das artes, né, e da cultura pela Divina Academia, e também essa exposição que agora vocês fazem de alguns trabalhos dele aí em Paris, né, na Divina Academia. Gostaria que você colocasse um pouco dessa história. Em primeiro lugar, há mais de 35 anos atrás, eu fiz a escola do Louvre, me formei em curadoria, e decidi, então, para promover as artes, levar os grandes artistas nacionais e internacionais para um dos maiores museus do mundo, que é o Museu do Louvre. Então, o Museu do Louvre tem um espaço físico que se chama Carrousel, é onde está a pirâmide. Naquele espaço, que é o Carrousel, ele é utilizado anualmente, todos os dias, para 2 vertentes das artes. Para a moda, os grandes nomes da moda internacional, haute couture, todos alugam aqueles salões para fazer os seus desfiles. Essa semana é a semana da Fashion Week em Paris. E também, o ano inteiro, várias instituições alugam aquele espaço para fazer exposições de arte. Eu estou curadora ali há mais de 30 anos. Já trouxe artistas do mundo inteiro, mas sempre voltada e, digamos assim, vocacionada a promover as artes plásticas, os designers. Fui a primeira curadora a trazer fotografia para o Carrossel do Louvre. Então, eu tenho um dos maiores estandes deste salão, é a vitrine mundial, a vitrine principal, a entrada principal é o meu stand, o stand A2 da Divina Academia, aonde, anualmente, no mês de outubro, nós realizamos essa exposição, essa mostra importante da arte contemporânea.
Eu escolho acompanhar a carreira dos artistas e os convido. Evidentemente que é muito caro para expor, para alugar esse espaço. Alguns têm a possibilidade de pagar, outros não têm. É por isso que eu falo que a Divine Academy é uma instituição não governamental e sem fins lucrativos. Então, ela vive através dos seus membros que pagam uma mínima cotização de 50 euros por ano, e é com esse dinheiro que a gente escolhe 2 ou 3 artistas para reverenciá-los e ele não paga. Agora eu vou contar para vocês, isso é um spoiler, eu acho que o Marcos, não sei se conseguiu contar essa história para o Ricardo, mas ocorre que eu vivo em Paris há 36 anos, vai fazer 37 anos em março, e que eu sou curadora há mais de 30 anos, e que ao longo desses últimos 35 anos, eu ia sempre à casa da minha mãe, que já faleceu faz 11 anos, e eu vi uma obra na parede, e eu disse, mãe, é bonita essa obra, é interessante essa obra. Mas minha mãe, bom, não entendia de arte, nem sabia que eu era curadora. Minha mãe, isso aqui é uma obra de um primo meu, que é um grande artista. E assim me falou há 30 e poucos anos atrás. Eu nunca perguntei quem era o artista, onde morava o artista. Sabia que toda a família da minha mãe é de Presidente Prudente. Eu não conheço Presidente Prudente. Tem uma parte da família que mora em Martinópolis, que anualmente vão lá minhas primas. Uma delas é a embaixadora da Divine Academy, professora Ana Maria Prado, e anualmente elas vão, e nunca houve a coincidência de eu ir ao Brasil neste período para também ir lá conhecer uma parte da minha família, uma parte dessa terra, que tanto minha mãe elogiava. Ocorre que 2 anos atrás, a embaixadora, a professora Ana Maria, me informa, olha, o nosso primo está muito doente. E eu queria muito enviar o currículo dele para a Divine Academy, juntamente com a Comissão Superior de Recompensas, analisar se ele seria merecedor para ser condecorado. E aí ela me enviou toda a documentação, tem uma documentação muito extensiva e rica, e ela me enviou. Então, eu solicitei aos membros da Comissão Superior uma reunião extraordinária, e lá foi deliberado que o senhor Adão mereceria ser condecorado no grau de embaixador. Existem 4 graus honoríficos: vice-presidente de honra, grande embaixador, embaixador e membro de honra. O embaixador já é quando reconhecido nacionalmente e internacionalmente. E o vice-presidente de honra é quando são essas grandes estrelas planetárias. Então, tivemos a reunião, foi deliberado, e aí eu pedi à embaixadora Ana Maria se ela poderia entregar oficialmente em meu nome a medalha e o diploma, porque era um período que eu não ia ao Brasil. Eu só vou ao Brasil em fevereiro, próximo do Carnaval, ou em novembro, quando tem uma cerimônia no Rio de Janeiro. Acho que deveria ser o mês de abril. Aí nós fizemos essa condecoração, gravei um vídeo, enviei para a Comissão Superior de Recompensas, então deliberou e foi aprovado o dossiê do artista plástico Adão, e que ele seria, então, condecorado com o título de embaixador pelos seus relevantes serviços prestados às artes e à cultura. Como eu não pude ir ao Brasil nesta época, solicitei que a embaixadora, a professora Ana Maria, fizesse a entrega oficialmente em meu nome. E assim foi, gravei um vídeo. Então, nesse dia, ele descobriu quem era a presidente da Divine Academy e também descobriu que eu fazia parte da família longínqua, né? Mas que fazia parte. Achei essa pessoa adorável, doce,
calma, harmoniosa. Eu fiquei muito emocionada. Já conheci grandes personalidades e seres humanos de luz, fantástico. E conhecer o Adão faz parte dessa pleiade de estrelas, estrelas mesmo no sentido do seu brilho interior. Eu prometi que eu iria ao Brasil conhecê-lo. Não foi possível, ele faleceu. E aí, então, eu prometi à embaixadora que no ano seguinte eu iria expor a obra dele no Carrossel do Louvre. Aí chegou a pandemia, não foi possível, e este ano, finalmente, vou cumprir a minha missão. Então, vou expor uma das obras do artista no Carrossel do Louvre. E já fizemos, inclusive, o catálogo oficial. Não sei se você teve a oportunidade de ver um catálogo bilíngue, muito bonito, as obras maravilhosas. E aí, conversando com o Marcos, eu disse: Marcos, você ao longo desses anos tantos deu a ele a projeção, a oportunidade dele ser reconhecido em loco. Fizemos uma exposição dele no Forte Copacabana, no Rio de Janeiro. Agora chegou a vez dele brilhar em Paris. Eu gostaria muito de aproveitar a minha estadia em fevereiro no Brasil para conhecer os estúdios da Jovem Pan, para conhecer Presidente Prudente, e gostaria que os senhores pudessem abrir as minhas portas para que o prefeito da cidade me conheça, para que possamos propor um projeto ou de uma criação de uma sala de arte com o nome dele, ou que tenha um museu e já tenha uma sala especial, ou que seja no átrio da própria prefeitura. Enfim, não podemos deixar o Adão cair no esquecimento, que lamentavelmente a memória brasileira é curta, e sei que também vários organismos não investem em arte e cultura, e o pouco que eu fiz aqui em Paris poderá ser talvez uma luz para que se perpetue a obra e a memória, porque o ser humano partiu, mas a obra permanecerá para sempre. Então, essa é a função da Divina Academia, de promover, de premiar, de condecorar, mas, sobretudo, de homenagear e, se possível, criarmos os amigos do Adão e que, uma vez por ano, fazer uma exposição no Brasil ou no exterior. Eu ainda não conversei com a esposa dele, nem nunca falei por telefone com a esposa dele, para você ver que realmente é a arte dele que fez com que as portas de Paris se abrissem. E nunca pensei, porque tem alguém na família que é artista, então vamos... Não, realmente foi a própria arte dele. Eu não o conheci e não vou conhecê-lo, falando da parte carnal, mas espiritualmente, artisticamente, culturalmente, já faz parte já da Divina Academia, e a sua obra será assim homenageada numa das maiores vitrines mundiais das artes plásticas, que é o Carrossel do Louvre. Diva, você comentou aí sobre o ser de luz que era seu Adão, e a vida me deu essa alegria de ter conhecido ele. Conheço a Dona Antônia, a Dona Toninha, que é uma pessoa assim que de um carinho, ela tinha um cuidado pela obra dele, que ela anotava todos os nomes, quando foi pintado, ela tem todo o registro do material de toda a obra dele. O catálogo todinho. Isso. E assim, em 1997, nós fizemos uma primeira entrevista com ele, quando no jornal Folha da Cidade, lá em Martinópolis, e ele já fazia coletivas aqui em Presidente Prudente. Ele participou do segundo Salão Brasileiro de Arte da Fundação Messiânica Brasil, Empresa Jornalística São Paulo. Em 1985, do 7º Salão de Artes Plásticas de Presidente Prudente. Enfim, ele tem assim um currículo bastante amplo, que a gente tem isso registrado, e ele teve um quadro denominado Assarará, que participou do roteiro europeu, representando o Brasil em Portugal,
naquela época, em 1975. Então, e ele recebeu um título sobre esse quadro. Esse quadro foi premiado. E então, assim, e as cores dele, a luz que ele tinha, ele punha na tela. A simplicidade que ele tinha, ele transpunha para a tela. Então, ele conseguia uma harmonização assim muito interessante, muito atrativa, atraente aos olhos e à alma, né? Faz carinho na alma, né? E a dona Toninha, que com certeza nós temos nos falado todos esses dias, né? Ela tem todos os dados e pode ajudar bastante nesse trabalho de catalogação aí tudo, tá certo? Porque é muito importante não só restaurar as obras, até porque se elas não estão bem condicionadas, se não tem um espaço físico e com a temperatura e com a iluminação, tudo isso vai se perder no tempo. E quando você fala da simplicidade da alma do ser humano, os gênios nascem humildes e simples, e às vezes até nem cursaram, né? Não tem um diploma, não foram à Escola de Belas Artes, já nasceu com esse talento. E esse talento é mérito que para nós é fundamental. E quando eu falo do Adão, eu não o vejo como parte integrante da família, no sentido de que não convivi, mas o que eu vejo é que o que ele, através da sua arte, conseguiu tocar os corações em Martinópolis, em Presidente Prudente, em Portugal, no Rio de Janeiro, quando eu expus no Forte Copacabana, e ele tem todo o merecimento e deveríamos, sim, todos trabalhar de pé e à ordem para servir a arte e a cultura. Para mim, é um dos grandes artistas desse século e é necessário preservar, é necessário tocar, digamos, o coração das personalidades dos grandes empreendedores, dos grandes colecionadores, das galerias de arte, dos museus, e eu diria da parte governamental, que é fundamental. Acho que um cidadão desse merece, se não tem uma galeria, se não tem um museu com o nome dele, acho que tem uma sala de exposição permanente, e até poderá ser no átrio de um hospital, no átrio de uma prefeitura, de uma escola. Ele mereceria receber um título, o nome de uma escola, porque através da arte dele muitas crianças vão ser sensibilizadas e poderão ter o desejo de entrar numa escola de arte, de aprender, de se aperfeiçoar e, quem sabe, um dia ser discípulo, né, do Adão. E Diva, aproveito e estendo o meu cumprimento à família toda, dizendo que faço questão o ano que vem de tirar um dia para estar com vocês. Vamos festejar, vamos criar esse momento de confraternização e de consagrar, entendeu, a vida, né? Foram 90 anos de vida, mais de 90 anos vividos, e acho que mais de 60 dedicados à arte e à cultura. E parabenizo também você, que, como eu, tem o amor, tem o coração imbuído de grandes ações, a título voluntário, que não recebe nada, que faz porque ama, porque respeita, porque admira, porque tem gratidão. Eu acho isso também fundamental. E você também é merecedor de estar conosco. Eu agradeço, Diva, mas quero passar, eu anotei aqui, Diva, no início da nossa conversa, você colocou alguma coisa assim de o fato de você ter chegado à posição que você ocupa hoje dentro da cultura, né? E por ser negra, né? Isso denotando assim sempre a questão do racismo, né? Se nós não tivéssemos, assim, se a gente tivesse
algum traço sobre essa questão, eu não teria conseguido descobrir essa pessoa tão maravilhosa nesses 24 anos de jornal, onde a gente teve contato por muito tempo. Em 2018, nós fizemos uma exposição em Martinópolis de uma semana individual dele, reunindo cerca de 75 obras dele. Então, a gente pode contar conosco aqui para que consigamos aí esse intento, né, de que o Adão consiga ser lembrado, né, colocado mesmo na memória das pessoas, ser uma pessoa a ser estudada, uma pessoa a ser, para quem não conviveu com ele, para ser conhecido um pouco mais do que conhece a dona Toninha, né, e os seus filhos, o Flávio e o Cláudio. Então, assim, a gente sempre viu esse ser de luz que ele sabe? Então, e eu acho assim de uma pobreza infeliz as pessoas que infelizmente carregam esse tipo de colocação, de conotação, né, com relação à questão da cor da pele. Nós somos todos iguais e então assim a gente tem que se amar como ser humano, né, e seguir em frente juntos, né? Temos muito a fazer juntos. Eu vou pedir licença, é raro, muito raro, em público abordar esse tema. Muito raro. Até porque é impressionante, quando me foi enviado o currículo do Adão, não me passou pela cabeça a tonalidade da pele. Assim como eu tive a chance de ter sido educada por alemães e que eu pude acessar altos estudos e entrar na Universidade da Casper Libero de Comunicação Social exatamente há 40 anos atrás, 1.200 alunos, eu entrei em 34º lugar, não existia na época bolsas e nem muito menos cotas, mas nunca em toda a minha vida não levantei a bandeira da cor. Eu levantava a bandeira da justiça, da paz, do amor, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, sem saber que um dia eu viria a viver na Terra dos direitos humanos, onde se respeita, aonde o que te valorizam é o seu currículo, é o que você estudou, é o que você é o que você faz, não é o que quanto você ganha, e nem se a minha tonalidade é um pouquinho mais clara ou mais escura, até porque no Brasil tem mais de 1.000 tonalidades de pele. Esse discurso, para mim, eu penso que se nasci inteligente e tive o acesso à formação, à educação, à cultura, se cresci, se vivi em vários países do mundo e se estou na cidade de Paris, é porque é a luz que tem que reinar, é o brilho, é a sabedoria. E quando a sabedoria preside, a beleza também está ao lado, a harmonia, o respeito. Para mim, são valores fulcrais, essenciais. Educação, formação e cultura se aprende em casa, na escola. Educação, formação e cultura e respeito para quem teve o acesso tão natural. Então, por isso, a França é um país que investe muito em arte, em cultura, e a gente percebe que o francês é chique, é elegante, é bem educado, é bem formado, mas eu também vivi no Japão, era a mesma coisa, também vivi na Inglaterra e na Irlanda, vivi em Portugal, vivi na Suíça. Então, para mim, o Brasil precisa pensar do tamanho de um continente, somos filhos de afros e de europeus, é um dos países mais ricos do mundo e que também tem uma nobreza na alma, que todos os povos que não se dão aqui fora se dão bem lá, especialmente em São Paulo. Quando você tem respeito, quando você tem tolerância, quando você tem amor, não existe mais esses ismos
E eu nem gosto quando fala de preconceito racial. Não, não existe raças. Existe uma espécie humana e essa terra é nossa. E se não cuidarmos dela, é o que deixaremos para os bisnetos? Eu já penso nos bisnetos, porque eu estou com 66. Então, a cor nunca foi empecilho para eu vencer, especialmente aqui fora, nesses 36 anos que eu moro aqui. E no Brasil, a minha carreira, antes de chegar a ser jornalista, eu fui manequim, modelo, atriz, porta-bandeira de uma escola de samba. Então, o berço cultural, quando você tem aquela boa educação, e não falo de altos estudos nem de grandes diplomas, mas a essência, a base sólida é o amor, a educação, a formação, o respeito e a integridade, a honestidade, a lealdade. É isso que para mim é importante. Quando me convidam para abordar o assunto racismo, não aceito, porque não é racismo, é preconceito. E todo preconceituoso é que não sabe administrar a sua luz interior. Quando você dá amor, você só recebe amor. E se existe a violência, é porque existiu a falta do amor, da educação, da formação e da cultura. Então, eu creio que o nosso papel é trabalhar para que as crianças tenham acesso à educação, à formação e à cultura, para que as pessoas possam serem felizes, porque elas escolheram aquilo que elas gostam, como Adão, que a carreira dele era, acho que era serralheiro, o que ele era antes? Ele era tintureiro, bem no início, e depois carpinteiro. Então, carpinteiro, olha só, carpinteiro. Sabe que existe uma grande filosofia universal. Os maçons, todos vêm da carpintaria, de quebrar a pedra, de construir um edifício. O que acontece? Nós precisamos ter essa humildade e ter a oportunidade. O que o Adão deixou para mim como lição de vida, e penso para nós todos brasileiros e para o mundo, é o amor, é a simplicidade, é a humildade. E é isso que temos. Temos, juntamente com os órgãos, né, e a comunicação, que continua sendo o terceiro ou quarto poder mundial, nós podemos sim. Estamos fazendo hoje aqui uma matéria fabulosa, onde a base sólida é a arte, é a cultura, é o amor, é o respeito, é a dedicação, é a fraternidade. Olha o que o Marx fez a vida inteira dele. E se deu, a família, os filhos, todo mundo ajudando o Adão. Olha o nosso queridíssimo Ricardo hoje aqui com esse programa de altíssimo nível. Mas é disso que nós precisamos. Partilhar e compartilhar a essência nobre do ser humano. Há que ter respeito para que possa todos os seus semblantes, os seus similares, os seus pares, poderem viver em plena harmonia. Eu me sinto muito feliz de viver na França e de ter uma nacionalidade francesa, porque aqui eu sou respeitada por aquilo que eu represento. E eu represento o quê? Represento o que há de mais nobre no ser humano, que é a beleza interna, que é o amor, que é o carinho, que é o respeito, que é a educação. Nunca me senti menor por ter essa pele linda mulata. E nem nunca aceitei que as pessoas me vissem a cor mulata só serve para tal coisa. Não. Seres humanos, o nosso sangue jorra nas veias e é a mesma cor para todos. Então, amor, respeito e, sobretudo, tolerância é o que eu peço sempre. E vamos ajudar as nossas crianças a estudarem, se tornar os grandes mestres, assim como o Adão, um grande mestre da humanidade. Um grande benfeitor da humanidade. Dê suas considerações finais, então, Diva, para os ouvintes da Jovem Pan. Quero agradecer a grande oportunidade. Faz tempo que eu não faço rádio. Amo, meus olhos devem estar brilhando, porque vocês ainda conseguem fazer ainda uma emissão de rádio ainda com vídeo. Um grande abraço fraternal a todos os... Como chama os naturais de Presidente Prudente?
aos prudentinos, ao povo de Martinópolis, a todos que estão nos ouvindo. Peço que o grande arquiteto do universo nos ilumine, que nos permita viver em paz, que o Brasil seja sempre esse símbolo da paz e do amor, da tolerância, do respeito, e que brilhe sempre para o mundo inteiro. E viva Presidente Prudente, e aguardando o senhor prefeito que me convide oficialmente, quero ir lá visitá-lo, e vamos apresentar um belo projeto para promover as artes através do grande mestre Adão. Muito grata. Agradeço também a professora Ana Maria, nossa embaixadora, foi ela quem trouxe todo o dossiê do Adão. E brevemente vocês terão um vídeo quando estivermos lá daqui a 3 semanas, 21 de outubro, no Vernissage, no Carrossel do Louvre, com a obra do Adão. Um grande abraço a todos e muito grata, muito feliz. Obrigado, Diva, pela participação aqui no Jornal da Manhã. Muito agradecido, Diva, e a gente aguarda a sua visita próxima, o mais próximo possível. Ok? Muito obrigado. Juntos sempre pela paz universal e pelo amor incondicional. Merci. Merci. Merci.